Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 31 de julho de 2020, é com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Sempre lembrando que devido à pandemia estamos em um grupo menor para darmos continuidade às gravações e podermos dar continuidade ao estudo acompanhando em casa através do canal do YouTube. Então, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e eu vou pedir para a nossa irmã Kelly fazer a nossa prece de abertura. Estamos no ano de 132 depois de Cristo e o pai de Alba Lucínia, Fábio Cornélios, e a sua mãe, Júlia Spinter, estão oferecendo uma festa para o casal que retornou há pouco para Roma, para dar as boas-vindas e os inserir na sociedade. Nessa festa foi convidado o prefeito, que é o Lólio Úrbico, e o imperador da época, que é o Adriano. E a mulher do Lólio Úrbico, a Cláudia Sabina, também foi. E nessa festa está acontecendo o passeio nos jardins, que são grandes, onde a Cláudia Sabina se declarou para o Elvídio Lúcio, que deu um fora nela, e estamos na cena em que o Lólio Úrbico está passeando no jardim com a Alba Lucínia, com fins também Muito bem. E vamos envolver a nossa irmã Kelly para fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade que aqui nos és dado e que o Senhor possa inspirar aqui a nossa facilitadora para o melhor entendimento desta obra. Agradecemos que assim seja. Então vamos lá, já pedindo a inspiração do mais alto. Vamos mergulhar no ano de 132 da era cristã e vamos adentrar nessa festa esplendorosa, né? Uma festa de muitos gastos. Lembrando que foi construído até um lago artificial. Imagina, um lago artificial com barcos. E o pai da Alba Lucínia não tem esse dinheiro para fazer essa festa toda, não. Então deve ter se endividado bastante. Então vamos continuar nesse passeio. O Elvídio já colocou a Cláudia Sabina num lugar, explicando muito bem da fidelidade dele à sua esposa. Agora vamos ver aqui a Alba Lucínia conversando com Lólio Úrbico. Quem vai fazer a voz do Lólio é o nosso querido amigo Reinaldo, e quem vai fazer a voz do Elvídio é o nosso querido irmão Augusto. A Alba Lucínia vai estar a nossa Carla, e se for necessário a Cláudia Sabina falar, a nossa irmã Mita. Que Jesus nos conduza. Vamos lá, gente? Em dado instante, muito pálido, exclamou em atitude quase súplice. Isso aqui é o prefeito Lólio Úrbico, em conversa com Alba Lucínia. Senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 4 lustros. Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno, e eu lamentei, sinceramente, não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas, mas que fazer se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias, para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor. O livro 50 anos depois, esse mesmo grupo nós já sabemos que vai ser reencontrado no livro Renúncia. O Lólio Úrbico vai ser lá em Renúncia o Antero de Oviedo. Muito bem, meninas. Que vem exatamente como um primo. Alba Lucínia, então, no livro Renúncia, ela vem como Madalena Villamil. E o prefeito Lólio vai vir como primo dela. Cresceram juntos, e essa paixão ainda continua.
Por que eu estou falando isso? Nós estamos falando de 14, 15 séculos depois e a paixão ainda está lá. Então, quando ele diz aqui, olha, eu vos vi pela primeira vez há mais de 4 lustros, 20 anos. Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno e eu lamentei, sinceramente, não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas. Mas que fazer se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos? O que ele está falando é coerente. Porque o que ele sente por ela é uma paixão, é um desejo e não um amor. Eu acho que no dia que nós conseguirmos compreender que o amor é suave, o amor, ele nos traz paz, o amor, ele nos traz uma quietude, o amor, ele nos traz um bem-estar. Se eu começo naquela inquietação, pensar na pessoa 24 horas, ficar infeliz se a pessoa não me ligar, isso não é amor, isso é um processo obsessivo já. Isso é um processo de paixão que me escraviza. Então, se eu não consigo ficar sem aquela pessoa, se eu fico pensando, se eu fico querendo ligar, se eu fico desesperado se a pessoa não me liga, isso não é amor, é paixão. Isso é um sentimento que está me escravizando. O amor jamais estará vinculado à escravidão. E o outro ponto que nós temos que entender é que o amor, ele tem uma preocupação enorme com o outro. Uma preocupação, ele quer o bem-estar do outro. E não necessariamente que o outro esteja para me servir, mas eu quero que o outro esteja bem com quem for. E eu não venho absolutamente perder a minha paz. Se eu perdi a paz, porque, gente, o amor é de origem divina. Se o amor é de origem divina, em hipótese alguma, ele pode me fazer um mal. Então, se eu estou sentindo algo que está tirando a minha paz, não é amor, é paixão. Alba Lucínia escutava-o penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e decisivas. Desejou responder-lhe com a austeridade dos seus elevados princípios de esposa e mãe, mas a amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais naquelas difíceis circunstâncias. A gente vê a diferença, porque no livro, nós vamos estar sempre migrando de um livro para o outro, né? Mas no livro Há 2000 anos, que também está no nosso canal, está sendo estudado, nós vamos ver uma situação bem parecida de Pilatos com Lívia. Só que a nossa Lívia, ela teve uma atitude, um movimento de responder e de colocar o Pilatos na posição que deveria. Ela foi muito firme nas colocações dela. Mas ela não contou em absoluto para o Públio. E a gente vai ver a mesma cena aqui. Tudo que está acontecendo aqui, a Alba Lucínia, ela não vai contar para o esposo Elvídio. Retomando a palavra, ela não conseguiu falar nada, retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lólio Úbico prosseguia. Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou em vão, por toda parte, alguém que se parecesse convosco. Resvalei por aventuras escabrosas nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinha em vosso peito. Minha existência, apesar de fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que me não concedereis o lenitivo de uma esperança? Terei de morrer assim, estranho e compreendido? Displicentemente dei meu nome e posição social a uma bela mulher que não me pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar somos dois desconhecidos. Entretanto, senhora, nunca pude esquecer o vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, no qual leio agora as páginas de luz da vossa virtude soberana. No meu ambiente social, tenho tudo que a um homem é lícito desejar: fortuna, privilégios políticos, fama e nome, degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. O coração, porém, vive em desalento irremediável,
aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos conservastes na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores, mas depois que vos revi, experimento na alma o desencadeado Vesúvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago que vê além a ilha da sua aventura, distante e inatingível. Dizei que vosso coração há de acolher-me às súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado, se não puderdes retribuir esta paixão. Enganai-me, ao menos com a vossa amizade honrosa e enobrecedora, conhecendo em mim algum de vossos servos. Então você imagina, ele é casado e ela é casada, ok? Ele quer realizar o sonho dele à custa de sofrimento dos outros. Abandona teu esposo, vamos viver, deixa teus filhos e pronto. Como é que você pode construir felicidade pautado nisso? Não tem. Ele quer ser atendido só. É aquilo que a gente sempre estuda. A gente perde as encarnações por essas tolices aqui. Eu acho mais porque ele é leviano e para ele não importa o sentimento, né? Sim, de ninguém. Como ele não sente nada pela Cláudia, ele acha que tudo é uma brincadeira. Porque aqui o ponto primordial é uma palavrinha chamada egoísmo. Eu quero ser atendido. E os outros? E é tão impressionante que ele é convidado, 14 séculos depois, a vir como um irmão adotivo. É um primo que vai ser criado como irmão. Porque o que acontece? É a misericórdia divina dando uma oportunidade para ele, para transformar todo esse Vesúvio aí dele em um verdadeiro amor. Que mesmo Madalena, Vila Mil, passando por todas as necessidades, ele ainda assim queria ser atendido em seus desejos. E um outro movimento que a gente para pensar, ele diz assim, que ele a conheceu no casamento, não foi? No casamento dela. E ali, quando ele olhou, ele disse, puxa vida. Então a pergunta é, será que foi o primeiro encontro desses dois? Não. Né? Por que esse movimento, essa coisa toda? Agora, o movimento é... Gente, eu digo que a vida, ela é simples. É realmente... É fácil, é cartesiana. Presta atenção. Ele a encontrou no dia do casamento realizando ela morta de feliz. Isso quer dizer o quê? Não é para ti. Aonde que estão as nossas mazelas morais e as nossas quedas morais? É a gente, nós tentarmos ir contra a correnteza. Tentar mudar tudo. Então, depois desse derramamento de mentiras, a nobre senhora tornara-se pálida. O coração lhe pulsava alarmado, em ritmo violento. E aí vem agora a fala da nossa Alba Lucínia. Senhor prefeito, conseguiu balbuciar quase desfalecente. Lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza e não posso honrar-me com a vossa homenagem afetiva, porquanto vossas palavras evidenciam a violência de uma paixão insensata e desastrosa. Meus deveres sagrados de esposa e mãe impedem-me de considerar quanto acabais de dizer. Mantenho o sincero propósito de vos considerar o cavalheiro ilustre e digno, amigo dedicado e honesto de meu pai e de meu marido, a cujo destino, por afeição natural, estou ligada para sempre. E até 15 séculos depois. Falou uma verdade. Falou, né? Uma verdade mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, lembra, uma coisa é você receber uma declaração de um Zé Ninguém. A outra coisa é você receber a declaração de alguém super importante dentro da sociedade que ela está inserida. Então, aqui ele é o governador. E ele chegou acompanhado do imperador. E o imperador era tido como um deus. E é tipo assim, eu vou ter que saber sair sem ofender e sem maltratar. E lembra que o esposo dela vai ser funcionário do imperador. Eles estavam na província, né? Lólio Úrbico, habituado às transigências femininas da corte, né? O ato de ceder, todas as mulheres ali cediam a ele. Em face da sua posição e méritos,
empalideceu de súbito, porque além da posição que ocupava, a cantada que ele deu e levou fora, empalideceu de súbito ao ouvir a recusa nobre e digna. Ou seja, para um menino, falando de nível emocional, receber um não, aquilo passa a ter um valor dobrado. Ao ouvir a recusa nobre e digna, avaliou no relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada há tanto tempo. Tá vendo? Cobiçada. Porque o Emmanuel vai apresentando o sentimento do Lólio através das palavras. Cobiçada há tanto tempo. No seu íntimo, de mistura com o amor próprio humilhado, havia igualmente um indício de vergonha para consigo mesmo, fora que ele levou. Baixando todavia o olhar despeitado, falou quase súplice. Pensa que ele desistiu? Não desejo passar a vossos olhos como um espírito grosseiro e incompreensivo. A verdade, porém, é que continuarei a vos amar da mesma forma. Vossa formal e delicada recusa agrava a minha ambição de possuir-vos. Olha a palavra. Por quanto tempo, ó deuses do Olimpo, prosseguirei assim, incompreendido e torturado? Possuir-vos. Você vê que o sentimento dele não é nada. Erguendo os olhos, notou que Alba Lucínio chorava, penalizada e triste. Aquela dor serena e justa penetrou-lhe o coração qual o gume de uma espada. Lólio Úrbico sentiu pela primeira vez que a materialidade de sua paixão produzia sentimentos de angústia e piedade. Pela primeira vez. Senhora, exclamou aflito, perdoai se vos fiz chorar com as expressões mal avisadas dos meus tristes padecimentos. Quero-vos muito, muito. Desposastes um homem honesto e digno, e acabo de cometer a loucura de vos propor a sua desonra e desventura. Perdoai-me. Fui vítima de um instante penoso de criminosa insânia. Apiedai-vos de mim, que tenho vivido até agora abatido e desolado. Um mendigo do esquinino é mais feliz do que eu, embora estenda as mãos à caridade pública. Sou um desgraçado. Tende compaixão do meu padecer angustioso. Por muitos anos guardei no íntimo estas emoções rudes e penosas, e vós sabeis que a alma do soldado tem de ser cruel e impassível, recalcando os pensamentos mais generosos. Jamais encontrei um coração que compreendesse o meu, razão por que não hesitei em vos ofender a dignidade irrepreensível. Vou dar outro espólio, né? Mas não desse livro, do Renúncia, que está lá no nosso canal. Quando ele levou Madalena para a Espanha, e ele foi realmente para cima, e ela machucada, ela por conta da varíola, ela com o pezinho machucado, e ele foi para cima dela. E ela intercedeu e disse assim, pela figura de nossa mãe, porque a mãe dela cuidou dele como mãe. Não faça isso comigo. Aí foi quando ele parou. Porque imagina séculos e séculos de desejo. Vamos lá. Alba Lucínia escutava-lhe as súplicas sem compreender os contrastes daquela alma violenta e sensível. Houve um silêncio penoso para ambos quando alguém, atravessando as filas de arvoredos, exclamava em voz cheia, rente de seus ouvidos: Vinde ouvir Virgílio Prisco, associemo-nos às homenagens a César. Lólio Úrbico verificou a impossibilidade de prosseguir em suas confidências e, oferecendo o braço à nobre senhora que o acompanhou com um sorriso triste, amarelo, seguiram em direção ao lago, onde momentos antes víramos chegar Elvídio e Cláudia Sabina. Em torno do cantor reuniam-se todos os convidados, numa assembleia compacta e distinta, atentos à homenagem que o imperador recebia, sereno e envaidecido. Homenagem ao imperador. A canção encomendada pelos anfitriões era um longo poema no estilo da época, em que os feitos de Adriano excederam, glorificados, a todas as realizações precedentes do império.
Nas expressões bajuladoras do artista, expressões bajuladoras é ótimo. Mudou, né? Bajuladora do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Generais e poetas, cônsules e senadores célebres ficavam aquém do que tivera a aventura de ser filho adotivo de Trajano. Então ele colocou Adriano lá em cima, o imperador. No alto do trono, ali erguido a caráter, o imperador dava largas à sua vaidade pessoal com francos sorrisos, abertos sorrisos. Ele estava se sentindo um poema, todos o rodeavam. Numerosas autoridades lá estavam, associando-se ao honroso preito de Fábio, Cornélio e família, que é o pai de Alba Lucínia. Não podemos esquecer que Euvídia e Caius Fabrício, Euvídia, filha de Euvídio e Alba Lucínia. Caius é então o namoradinho dela. Lá se viam juntos e embevecidos na sua risonha primavera de amor, enquanto que Cneio Lúcio, obrigado pelas circunstâncias a comparecer, amparava-se ao braço de Célia, meio trêmulo na sua avançada velhice e desejoso de mostrar aos filhos que o seu coração também participava da alegria geral. Então aqui o nosso Cneio Lúcio é o pai do senhor Euvídio, Célia, neta e filha de Euvídio e Alba Lucínia. Emudecidos os alaúdes, uma legião de jovens despetalou centenas de róseas coroas trazidas por escravos em grandes bandejas prateadas, envolvendo o trono em nuvem de pétalas odorantes. Pensa o perfume? Adorei. Vibraram novas harmonias e o coro dos dançarinos exibiu novos bailados, cheios de figurações interessantes e estranhas. O vinho transbordou, enchendo quase todas as frontes de fantasia, e com a caçada dos antílopes fabulosos, terminou a festa que ficou gravada para sempre na mente de todo o patriciado. Euvídio Lúcio e Alba Lucínia volveram ao lar sob o peso de indefinível angústia. Ele com o peso da declaração de Cláudia Sabina, ela com o peso da declaração de Lólio Urbe. Surpreendido pelos acontecimentos inesperados, quanto às penosas emoções de que haviam sido vítimas, observava-se em ambos o recíproco efeito de uma confidência desagradável e dolorosa. Voltando, todavia, à intimidade doméstica, a nobre senhora disse ao esposo em tom de amargura: Euvídio, muitas vezes desejei ardentemente retornar a Roma, saudosa das nossas amizades e do incomparável ambiente citatino. Mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os tempos da província me desacostumaram das intrigas da corte, e essas festividades de agora me cansam profundamente o coração. Euvídio ouviu-a, sentindo que o seu estado de alma era bem aquele. Tal o tédio que se apossara dele, depois dos espetáculos que lhe fora dado observar, considerando também as penosas emoções que aquela noite lhe proporcionara. Porque o que acontece? A criatura, à medida que ela vai despertando, ela vai evoluindo, ela não mais se alegra com esse tipo de futilidade. Ela não se sente mais plena, isso não faz sentido dentro dela, entendeu? Era o caso do casal. No caso do Euvídio, ele queria só atender os seus desejos. Quando ele se envolveu com a Cláudia Sabina, era só um jovem querendo uma vida sexual, só isso. Só que para ele era só isso, para ela não. Então, quando a gente fala, exatamente, quando a gente fala em uma ligação sexual, se há um movimento, porque é o seguinte, se de repente, por exemplo, aqui a nossa menina, a Alba Lucínia, aparentemente ela não se comprometeu. Ela não se comprometeu.
Agora a pergunta é, ele carrega uma paixão muito grande, que parece que isso ele já traz de outrora. Por isso eles se reencontraram 15 séculos depois. Então sabe Deus se ela também, porque ainda há pouco nós estudamos no Evangelho, que não há sofrimento que não tenha um porquê. Então por que essa necessidade de 15 séculos depois se reencontrar, ele ainda no mesmo movimento? Então será que também ela não foi responsável por isso? Então quando se fala de relacionamento, tenhamos muito cuidado com o coração alheio. Estudando ainda há pouco no livro Libertação, quando vai falar da cidade estranha no 4º capítulo. Aqueles seres que estão lá totalmente deformados. Porque ainda tem mais esse movimento. Você arruma um compromisso com o outro e ainda se deforma. Porque sexo é uma área divina. A função do sexo é procriar. Ninguém vai abusar do sexo sem sofrer consequências disso. Então vamos ver essa conversa entre o casal, já em casa. Sim, querida. Replicou algo confortado. Tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com os seus perigos numerosos para esta nossa aventura, que desejamos imperecível. E, recordando mais detidamente as dolorosas comoções experimentadas horas antes, com as confidências de Sabina, atraiu a esposa ao coração, acrescentando com um olhar aceso de súbito clarão. Lucínia, uma ideia nova aflora-me ao espírito. Que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Lembremos-nos, querida, de que a Revolução terminou e não será difícil readquirirmos as antigas propriedades da Palestina. Imagina, gente, no ano de 132 e ainda estão em guerras, né? E ainda estão em revoluções. Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província, sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Cuidarias das tuas flores e eu continuaria zelando pelos interesses de nossa casa. Prometo-te que farei tudo para te tornar a vida menos triste, longe de teus pais. Conservaria conosco somente os escravos da tua predileção e buscaria aconselhar-me constantemente contigo no desdobramento de todos os trabalhos. Levar-te-ia comigo em todas as viagens. Nunca mais te deixaria isolada em casa, preocupada e saudosa. Aqui, na verdade, o que ele está falando é o que ele deseja, é o que ele quer. Ele ficou tão desesperado só em pensar em perder a Alba Lucínia e de repente lembrado até mesmo do que ele fez na Palestina, que ele fazia as viagens, ela ficava sozinha e parece assim que ele contratou escravos que ela não queria, né? Então ele disse, como você, olha, vou fazer tudo do jeitinho que você quer, mas Cláudia Sabina não, Cláudia Sabina. Eu vou te ouvir, eu prometo. Eu vou te ouvir. Tadinho, gente. O Elvídio Lúcio imprimia à voz um tom singular e profundamente expressivo, como se estivesse desdobrando ante o olhar lacrimoso da esposa as perspectivas cariciosas de um quadro primaveril. A gente vê casamento, mas coisa complicada é casamento, né? Oh, meu Deus do céu, não é fácil, não. É muita renúncia, muita renúncia. Então, eu sempre costumo, eu até brinco, você quer viver um lindo romance, vai assistir um bom filme. Ali você chora, você é lindo, você vê o romance, mas é só um filme, a realidade não é assim. Não é fácil a convivência com ninguém. Com ninguém. A não ser que seja o casamento de Francisco de Assis com a Clara. 2 espíritos nobres. 2 espíritos de uma elevação moral muito grande, onde eles conseguem estar na mesma sintonia. Mas para um planeta de prova e expiação, a gente normalmente casa com um doido com a doidinha. Então são 2 seres que carregam o fofo e a fofa, que carregam mazelas morais. E viver com doido e com doida não é fácil. Mas é esse movimento de evolução. Mas dizer que é fácil? Não é fácil. Não tem um casamento na Terra que seja fácil. Se eu reunir aqui 30 casais, fale um pouco, cada um vai falar suas mazelas. O que segura um casamento é renúncia. É renunciar. Aguentar o trem é renúncia.
Mas dizer que é fácil não é para ninguém. Para ninguém. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos, não temos maturidade emocional para esse amor que nós estamos aqui falando. Nós conhecemos a paixão de Lólio. E quase sempre todos vivemos nessa paixão, nesses arroubos realmente, essa coisa da paixão. Mas o amor, nós ainda não estamos compreendendo, nós ainda não temos o sentimento, nós ainda não despertamos verdadeiramente. Por isso é que é difícil a convivência. Porque quando nós amarmos, aí a convivência vai ser legal. Não é o outro para comigo, é eu para com o outro. Porque eu já amo. Vamos lá. Continuava de olhos brilhantes. Poderíamos voltar à Judéia para sermos ainda mais alegres e mais felizes? Nossa Euvídia tem um futuro assegurado com um enlace próximo e ficaria séria para enriquecer a felicidade doméstica. De volta, percorreríamos toda a Grécia, a fim de visitar o mais antigo jardim dos deuses. E quando, em Samaria e na Idumeia, haverias de ver os milagres do meu coração no afã de fazer-te risonha e venturosa. Passearíamos, então, juntos como outrora, pelas estradas enluaradas, no silêncio das noites calmosas, para melhor sentirmos a extensão do nosso amor venturoso. Gente, desculpa, mas os homens de hoje não sabem mais nem falar assim. Eles não sabem, desculpa meninos, mas hoje esse esposo está aqui. Primeiro o Lólio foi e deu um vômito de Vesúvio sobre ela. E agora vem um esposo aqui, desesperado de ver a Cláudia Sabina no pé, e disse, meu Deus, vamos lá, mais um pouquinho. Aqui sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Entretanto, somos ainda moços e temos diante de nós um futuro promissor. Acredita, querida, que alimenta o maior desejo de voltar ao nosso remanso de paz no seio da natureza calma e generosa. Bem, cenas do próximo capítulo. Imagina? Ele já sabe, ele já adivinhou. Ele sabe que o casamento dele está por um fio. Por um fio. Volto à frase que aprendemos hoje no Evangelho. A severidade do castigo era proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Por quê? Porque está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda. Vamos agradecer a Jesus, vamos pedir para a nossa irmã Lígia fazer a prece. Jesus amado, é com imensa gratidão que terminamos hoje esse banquete de luz. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui mais uma noite, bebendo da fonte divina da Sua palavra. Que possamos conservar tudo isso que aprendemos hoje, encravados no nosso espírito. Pensamos sempre em fazer o bem, hoje e sempre.